Bom dia, quero agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês. E nós vamos conversar nesse talk show um assunto que é de extrema relevância e atual, né? O próprio Lial falou para a gente aí da quantidade de pessoas hoje em dia que estão vinculadas a esporte, e eu vou falar um pouquinho do paradigma aqui do esporte de competição, do esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento, ele visa basicamente o resultado. Ele visa o número de gols, ele visa se bater o recorde, ele visa os milímetros, os milímetros aí que você chega mais rápido que a outra pessoa, né? E com essa busca do resultado, a gente também tem uma tendência grande de risco de lesão. Então existe um fio da navalha de quanto maior o esforço para se obter aquele resultado, a maior a probabilidade ou o risco de você apresentar lesões pelo treinamento e pela própria prática competitiva. Esses atletas eles são submetidos hoje, atletas de nível aí olímpico, né, a 4 a 6 horas de treinamento por dia, normalmente 2 treinamentos distribuídos ao longo do dia, em que você acaba trabalhando a parte de técnica, a parte de volume, a parte de intervalos aí entre aeróbico e anaeróbico, um treino de base, um treino que você vai fazer musculação, um treino que você vai fazer uma preparação desse indivíduo para conseguir o máximo da sua atividade, ou o máximo da sua capacidade física e mental para estar enfrentando as competições. Fora um calendário de competição que muitas vezes é desumano, né? Nesse nível a gente acaba tendo competições em nível tanto estadual quanto em níveis aí de países, né? Esses atletas aí viajam o mundo inteiro em competições e tudo isso levando a uma sobrecarga aí da sua reserva fisiológica. Por isso que é muito importante quando a gente lida com atleta de competição, atleta nesse nível, a gente ter uma clara um claro parâmetro de quem que a gente está tratando, né? Então, não só qual é a lesão, quais são as lesões associadas, o tempo de acometimento, o histórico de tratamentos, quem que é esse atleta, né? Ele é um atleta de nível municipal, de nível estadual, de nível brasileiro, ele é um atleta que está sendo solicitado para competições aí fora do país, e essa parametrização vai ser muito importante até para a gente poder proporcionar um tratamento que ele seja completo, um tratamento que ele não simplesmente vise, como o próprio Lial falou, analgesia de lesão, mas um entendimento completo da lesão que esse paciente teve e como é que a gente vai poder reintroduzir esse paciente de volta à sua atividade física, né? Nesse contexto, a gente utiliza aqui, inclusive, a questão... A gente utiliza aqui o contexto de percepção, inclusive de expectativas e comportamento desse paciente, até para diferenciar aí, padrões aí de desarmonia, que a gente possa também estar trabalhando com as nossas técnicas de acupuntura. O modelo reabilitativo que a gente usa com pacientes nesse nível, ele inclui um trabalho em equipe multidisciplinar. Normalmente, exemplificando lá na confederação, nós temos aí médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, professores de educação física, o próprio técnico e, por incrível que pareça, o próprio cartola também ansioso para que esse paciente, que esse atleta volte aí a sua atividade, a sua prática competitiva, né? Então a gente distribui esse tratamento de uma maneira que seja multivetorial, quer dizer, cada um harmonizado, fazendo a sua parte do oferecimento do tratamento para o paciente, mas sempre direcionados para uma mesma intenção. A mesma intenção é fazer com que esse paciente, com esse atleta, volte para o nível funcional prévio da lesão, do modo mais rápido possível e se respeitando todas as fases de cicatrização tecidual. Isso é importante, por quê? Porque não adianta esse atleta voltar mais rápido,
mas ele ser acometido daí 1 mês, 2 meses, por uma recidiva da própria lesão. E o contexto, então, que a gente usa as técnicas de acupuntura, eles têm que levar em consideração, necessariamente, fisiopatologia e mecanismos de lesão, que são diversos, e a cicatrização tecidual. Dessa maneira, a gente, utilizando de modo coerente esses parâmetros, a gente consegue fazer exatamente isso, que o paciente volte o mais rápido possível, mas com uma segurança de que esse indivíduo vai estar reabilitado e não simplesmente com diminuição de sintomas. Normalmente, os sintomas, eles diminuem antes da completa cicatrização dos tecidos. Por isso que é fundamental a gente ter um entendimento, por exemplo, do tempo de cicatrização tecidual. Uma lesão no ventre muscular, onde a gente tem maior quantidade de microcirculação, ela é muito mais rápida do que, por exemplo, uma lesão na junção miotendínea ou no próprio tendão. Ou uma lesão ligamentar, ela tem outras características de cicatrização diferentes de uma lesão muscular ou de uma lesão tendínea. Isso tem que ser levado em consideração, porque a partir desse conhecimento é que você vai poder estabelecer critérios para a volta ou retorno desse paciente à sua atividade esportiva. A gente, pela experiência clínica, tem uma clara percepção aí de que a acupuntura ela pode ser útil em qualquer uma das fases de cicatrização do tecido, né? Na fase inflamatória, com uma ação de analgesia, de relaxamento muscular reflexo daquela região perilesional, que normalmente costuma ficar bastante contraturada, na fase proliferativa dos tecidos, em que a gente acaba promovendo regeneração tecidual por aumento da perfusão sanguínea e aumento da vasodilatação daquela região, e na fase cicatricial, modulação da atividade autonômica e a quebra de traves fibróticas. É muito comum, o próprio Liel falou, mas é muito comum, por exemplo, na fase cicatricial, nós temos cicatrizes miofasciais. Esse indivíduo acaba tendo um encurtamento da fáscia que envolve a musculatura, e esse encurtamento da fáscia acaba levando a situações de descompensação entre músculos antagonistas e músculos agonistas, que fazem com que o movimento ou técnica esportiva realizada depois de um período em que esse indivíduo estava machucado, possa se tornar inadequado ou de uma maneira que vá haver uma possibilidade para novas lesões. Normalmente os esportistas respondem bem, são bem fãs aí das técnicas de acupuntura, né? São pacientes que saudáveis, né, com uma lesão localizada, eles são bastante receptivos, né, motivados a trabalharem aí em prol, né, serem agentes do seu processo de cura. Isso é alguma coisa que é um lado positivo, e por outro lado, essa motivação tem que ser muitas vezes contida, porque são indivíduos que querem se recuperar da maneira mais rápida possível, e com isso acabam exagerando até nos exercícios terapêuticos. A gente tem que ter bastante tranquilidade aí para orientar aí o timing certo e a quantidade certa de exercícios, né? Nós normalmente temos um predomínio de dor tipo nociceptiva por lesão tecidual, né? Na qual você tem a integridade do sistema nervoso periférico integrado. Isso facilita a ação da acupuntura, e é um procedimento não medicamentoso, aí, sem interações com fármacos, o que para a gente é bastante importante. Com a quantidade de suplementos que esses indivíduos tomam, a gente tendo possibilidade de minimizar a quantidade de fármacos para tratar lesões, fica mais fácil a gente ter o controle aí em relação ao que eles estão tomando, por causa das avaliações antidopes. Então, um exemplo só, uma das vertentes que nós temos na CBDA. A CBDA ela inclui aí polo aquático, nado sincronizado, maratonas aquáticas, enfim. Uma das vertentes que nós temos é o polo aquático, né? Essas anotações elas estão um pouco desatualizadas, que são de 2 anos atrás, mas basicamente um universo aí grande, aí, já tratado aí por nós, aí 93 atletas, né? Na qual
a gente tem a aceitação da acupuntura para eles com 71% de aceitação como ótimo, né? A gente procura respeitar bastante, por exemplo, naqueles indivíduos que têm aceitação regular ou ruim da acupuntura e não utilizamos a acupuntura aí, então, nesses atletas. Como eu falei, nós temos várias vertentes aí de tratamentos, né? Normalmente tratamento medicamentoso, tratamento com acupuntura, o tratamento com fisioterapia e todos os modos de recondicionamento físico também que são paralelos, né? E a gente acaba tratando do universo ali que considera a acupuntura ou que tem boa aceitação da acupuntura. As principais localizações aí, rapidamente, né, por exemplo, no polo aquático, é ombro e coluna vertebral. Temos aí 63% das lesões com microtraumas de repetição e 37% como trauma. Temos aí como principais lesões aí distensões musculares, tendinites, contusões, sinovites. Alguns exemplos de lesões traumáticas que são corriqueiras aí no nosso dia a dia. Por exemplo, uma ruptura traumática aí num movimento entre dois atacantes aí de times diferentes. O Lial já citou bem a relação à questão de sobrecarga, né? Mas essa é o tipo de lesão mais comum que nós temos aí, né? Sobrecarga por movimento repetitivo, criando-se um ciclo aí em que a gente acaba tendo lesão tecidual, adaptações subclínicas e movimentos de substituição que são fundamentais de serem detectados para que a gente evite a recidiva da própria lesão. Só um exemplo de uma tendinite. É importante entender que esses atletas, à medida que eles vão ficando mais velhos, as suas lesões também vão ficando mais crônicas, né? E aí fica mais difícil da gente reabilitar. Então, uma diferença fundamental aí entre quadros, por exemplo, de tendinite para quadros de tendinopatia, em que a gente já tem aquele tendão que já foi várias vezes cicatrizado e aquele tendão que está perdendo a sua viscoelasticidade porque a característica normal do tecido vai sendo perdida à medida que a gente vai tendo substituição do tecido sadio por fibroses, proliferação de fibroblastos. Só para chamar a atenção aqui, esses atletas normalmente são hipertrofiados, especialmente do grupo masculino. Então a gente toma bastante cuidado aí para achar os pontos e para ter a correta correlação entre os diversos acidentes ósseos aí em relação às musculaturas, para a gente poder achar palpatoriamente os pontos, porque muitas vezes há uma discrepância entre aquele modelo que a gente vê no livro, que é uma pessoa que tem uma musculatura não tão desenvolvida, com a musculatura desses atletas, né? Só um exemplo aqui rapidamente para a gente terminar e poder começar a nossa discussão. Um dos quadros que a gente mais pega lá são as tendinopatias aí, de supraespinhoso, as bursites subacromiais, e é sempre importante lembrar que esses quadros, apesar de serem localizados, por exemplo, no manguito rotador, no ombro, eles estão associados a diversas adaptações da musculatura em toda a cintura escapular. Então é muito comum nódulos aí miofasciais, quadros de irradiação miofascial, por exemplo, de musculaturas aí da coluna que vão irradiar para a região de trapézio superior, que vão irradiar para a região de adutores de escápula. E se a gente não desativa esses pontos miofasciais também, acaba acontecendo o que o próprio Lial falou, né? A gente acaba tendo esse desequilíbrio entre as estruturas musculares e é muito difícil você daí conseguir fazer com que ele volte a ter movimentos que são movimentos com a técnica correta, né? Aqui só citar alguns pontos e tentar correlacionar aí com a anatomia profunda. Basicamente uma aplicação loco-regional, que aqui é só simplesmente um exemplo, a gente pega pontos à distância também, e após o tratamento com acupuntura ou mesmo concomitantemente, à medida que forem diminuindo aí o quadro
de dor, que for diminuindo os quadros de contratura, a gente inicia um tratamento sempre paralelo, que é um tratamento de recondicionamento das musculaturas, usando aquela pirâmide de tratamento, pirâmide de reabilitação, que justamente começa com analgesia, com diminuição de processo inflamatório, e aí vamos ganhando amplitude de movimento, vamos ganhando melhora de força muscular, através de exercícios isométricos, exercícios com estimulação da musculatura, para depois corrigirmos a parte de técnica do próprio ato esportivo. Com isso, a gente volta naquele slide lá em relação a um tratamento que ele é multivetorial. São várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, mas sempre objetivando no final o quê? O retorno à prática esportiva da maneira mais rápida possível, com menor sequela. Só exemplos aqui de exercícios que a gente pode estar conversando agora, no nosso talk show. E sempre a mensagem aí de que quanto mais esse processo for feito de uma maneira em que a gente possa estar entendendo fisiopatologia, mecanismos de lesão, mais a gente vai poder evitar recidivas dessas estruturas. A gente sabe, na verdade, que devido ao volume muito grande aí de exposição aí à própria atividade, fica muito difícil você evitar completamente que se tenha lesão. Mas o caminho justamente é esse, é entender fisiopatologia, entender mecanismo de lesão, entender a cicatrização tecidual, entender como é que a gente pode aplicar as nossas técnicas de acupuntura dentro desse contexto, visando a melhor performance e, ao mesmo tempo, procurando prevenir aí a recidiva das lesões. E aí a gente pode conversar mais sobre isso daqui a pouco. Obrigado, viu?